tarde, meu nome é Roberta, eu sou consultora comercial da Construmarket. Nós vamos iniciar a palestra aqui com a Irina. Antes disso, nós vamos falar um pouco sobre a nossa empresa e como vai funcionar a palestra. Tá? A Construmarket é uma empresa líder em soluções de internet para empresas e profissionais da construção civil. Nós já estamos no mercado há mais de 12 anos, com 3 portais, né, que são portais especializados na construção e tem conteúdo relevante para empresas e profissionais do setor. Um deles é o portal da IC Web, que é um portal de conteúdo, negócios e relacionamento. É um portal de maior referência em conteúdo qualificado. Temos o portal da Galeria da Arquitetura, que é o maior acervo online de imagens e informações da arquitetura brasileira. E o portal de equipamentos, é dedicado a maquinários e ferramentas para infraestrutura e logística. Além dos portais, a Construmarket desenvolve plataformas. Nós temos um e-commerce especializado em construção civil, com mais de 1.000 empresas construtoras e 10.000 fornecedores, chamado ConstruCompras. O ConstruManager, que é uma ferramenta para gestão de projetos e documentos, é uma ferramenta que nós vamos, inclusive, apresentá-la ao final dessa palestra. E o Rede de Obras, que é uma plataforma de inteligência de mercado, onde são acompanhadas mais de 35.000 obras através dessa rede. Falando um pouco sobre a palestrante, estamos disponibilizando aí um pouco da Irina, que vai falar conosco em alguns minutos. Se vocês estiverem com problema de áudio, eu peço que entrem em contato com a nossa equipe através de e-mail ou através do telefone que está sendo disponibilizado a vocês. E como vai ser o evento? Nós teremos cerca de 50 minutos para apresentação. Haverá uma apresentação de slide junto com o áudio e o vídeo do palestrante e haverá uma enquete durante o evento. No final do evento, nós abriremos 10 minutos para perguntas e respostas e depois nós teremos uma apresentação do ConstruManager, que é a nossa plataforma de trabalho que te ajuda na gestão dos projetos e dos documentos. Algumas informações são importantes. O conteúdo do evento será disponibilizado no nosso portal da IC Web, na opção de Web Seminários, vão ser enviados por e-mail, desde que tenham participado 80% do tempo do evento. Tá? Se você estiver participando em grupo, eu peço a gentileza que envie um e-mail para natalia.lopes para que nós possamos emitir os certificados individuais. A disponibilização do conteúdo e a emissão de certificados vai ser até 2 semanas depois do evento. Esse web seminário tem um oferecimento do ConstruManager, que é a plataforma online mais completa e funcional para a gestão de projetos e documentos, né? É a melhor solução para ter todas as informações num único lugar. E aí a gente vai, no final, falar um pouco mais a respeito dessa plataforma. Alguns dos nossos clientes, né, que já utilizam essa solução. E agora sim, nós vamos iniciar. Vou passar agora o controle para a Irina. Ela vai iniciar a palestra com vocês. Irina, boa palestra para você. Estaremos acompanhando e torcendo e no final nos falamos para as perguntas. Não estou vendo. Agora sim. Não estou vendo. Os slides.
Não está aparecendo aquela coisa. Eu não tô vendo. Fecha a câmera. Isso. Tá bom. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a participação. Espero que eu possa hoje dar uma contribuição para os coordenadores de projeto, principalmente os que estão trabalhando dentro das empresas construtoras, né, em geral, não só imobiliárias, mas de todos os tipos de mercado. Só para dar um início para vocês entenderem um pouco, porque o tema que eu vou falar, na verdade, é um tema da qual hoje eu presto consultoria. Porque eu a vida inteira trabalhei no mercado imobiliário. Uma boa parte da minha vida eu trabalhei na área de projetos, desenvolvendo projetos para as empresas imobiliárias, e numa outra metade eu trabalhei dentro dessas empresas incorporadoras como gerente de projetos. E durante toda a minha vida dentro dessas empresas, eu sentia muita necessidade de muitas coisas, principalmente relacionadas a processos que pudessem facilitar e gerar um desempenho melhor das minhas equipes, e eu nunca consegui ter. Tentei fazer várias vezes, mas o ritmo, quem está me escutando aí do outro lado, sabe que a gente não consegue ter muito essa flexibilidade e ter o tempo necessário que a gente precisa para investir nisso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou começar falando um pouco sobre como é o dia a dia de um coordenador de projetos, e vocês, presencialmente, quando eu faço essa palestra, eu acho que nunca teve ninguém que discordou do que eu estava dizendo, mas se tiver alguém que discorde, por favor, me mande um e-mail e me fale, porque eu adoraria saber, tá? Então, como é que é o dia de um coordenador de projetos, né? O que acontece? Geralmente, na nossa área, arquiteto diz que gosta de levantar tarde, né? Então, a gente começa a trabalhar às 9. Mas eu não conheço ninguém que chega às 9 para trabalhar. Todo mundo chega às 8h30, porque a gente está sempre atrasado com tudo e sempre correndo atrás e querendo se antecipar as coisas. E a gente sempre chega super animado, com aquela vontade de trabalhar, de realizar e principalmente de executar aquilo que a gente planejou e que a gente deixou no dia anterior, tá? Aí chegamos, aí você vai tomar seu café, vai na copa, conversa, dá aquele bom dia para as pessoas com quem você trabalha mais imediatamente, conversa com aquele mais distante da empresa, e aí você vai para o seu computador, 9 horas, você já está lá, postos, né? E você abre a sua agenda da semana, vamos supor que é uma segunda-feira, tá? Aí você se depara diante disso aqui, uma coisa parecida com essa, que você é uma pessoa extremamente organizada, já definiu as prioridades por cores, que a gente aí você chega à conclusão de que realmente também isso não deu muito resultado, porque quase tem muita coisa que é muito prioritária em quase todos os dias. Então, você já sabe que o seu dia a semana vai ser complicada e que o dia já começou difícil. Aí, o que você faz? Você abre a sua caixa de e-mails. 9h15, então lá você está abrindo a sua caixa de e-mails. Vamos supor que é uma segunda-feira e na sexta-feira à tarde você esteve na obra. Você foi visitar a obra. Então, você não estava no escritório e não viu seus e-mails. Então, a gente vai chegar numa situação um pouco parecida com essa, com 832 e-mails dentro da sua caixa de e-mails, de que realmente você fala, bom, vou começar por aqui, né? Aí a gente faz o quê? A gente filtra, né? Eu sugiro a vocês, né? Começa filtrando primeiro pelo seu diretor, depois pelo seu gestor imediato e depois pelas obras que estão com mais problemas e os assuntos que estão mais problemas, as pessoas que estão com necessidade de ter uma resposta, um retorno rápido da sua parte. Bom, feito isso, você fala, bom, a situação não está boa para essa semana, mas eu vou enfrentar o problema, tá? Só que aí o que acontece? Acontece aquilo que a gente está sempre lidando do nosso dia a dia, que é o imprevisto, tá? Então, ou o telefone toca e
é alguém de uma obra, porque vai cair alguma coisa e está faltando alguma coisa, não tem alguma coisa, está incompatível alguma coisa, ou o seu chefe toca o seu telefone, ou ele dá até um grito e te chama, né? E você já sabe que o seu dia acabou ali, ou você tem um problema de projeto que é inteligível para você, porque você não entende por que o engenheiro da obra está ligando para você para perguntar se você tem que, se ele tem que comprar o ferro da sapata já dobrado, ou se ele tem que dobrar na obra, e você não entende porque ele está perguntando isso para você, mas ele vai perguntar isso sempre para você. Ele vai perguntar isso para alguém da área de projetos. Isso é fatal, né? É fatal. É a primeira pessoa que a obra pensa em ligar para eu tirar uma dúvida é para a área de projetos, tá? Diante dessa realidade, o que acontece? Se alguém tiver uma coisa que seja muito fora dessa curva, eu volto a repetir, eu gostaria que me reportasse. Com certeza, com mais de 50% do planejamento diário do coordenador vai ser deixado para trás, para que as demandas do dia possam ser atendidas no dia. Por quê? Nós recebemos o telefone toca muitas vezes por coisas desnecessárias, mas ele toca também várias vezes por demandas que precisam ser resolvidas no dia. E como o seu dia já estava completo, você vai ter que tirar tempo daquilo que você planejou para conseguir atender essa demanda do dia, que é o imprevisível. Você não sabia que ela ia acontecer. Tá? E a gente não tem, não é uma coisa do ser humano, eu acho, até a gente, eu vou planejar meu dia e vou deixar um tempo livre para atender as demandas que possam acontecer naquele dia. A gente não faz isso, porque senão a gente vai ver um acúmulo de assuntos que vão ficar sempre para depois e para outros dias, tá? Então, a gente fechar esse raciocínio, a gente fazer uma projeção tudo do nosso tempo durante um dia. Eu duvido que tenha algum coordenador de projeto. Quando eu falo coordenador, gerente de projeto, eu falo qualquer pessoa que atue diretamente no desenvolvimento de projeto. Tá? A gente trabalha 9 horas, isso é sempre. Eu a vida inteira trabalhei 9 horas ou mais. Eu acho que isso não tem como fugir disso. A gente sem perceber, mas se vocês forem fazer uma retrospectiva das suas vidas, dos lugares onde trabalharam, das suas atividades, vão chegar à conclusão que sempre trabalharam 9 horas. Então, o que a gente vê aqui? Que a gente teria 3 horas para atendimento à obra cotidiano, que é aquela pergunta pertinente que o engenheiro vai fazer, a dúvida pertinente que ele vai colocar para você, e que você tem obrigação de retornar, porque é nossa função atender a obra. Não adianta querer, mas vai, porque o projeto não acontece coisa como tem que acontecer. Por quê? É uma coisa muito simples, gente, não tem segredo aí. Porque o cara não sabe fazer obra, porque o projetista é ruim, porque o projeto não está compatibilizado. Nós estamos falando de um processo que começa com uma ideia, tá? Que é do pessoal de comercial, de produto, que tem uma ideia de um produto que ele vai oferecer quando ele vê um determinado terreno. Isso passa por um processo de racionalização, que é todo o projeto, é todo o desenvolvimento do projeto, é todo o orçamento, é toda a viabilidade técnica daquilo para virar um projeto de produção. Então, a gente teve uma ideia, essa ideia racionalizada, e onde é que nós vamos terminar? Numa manufatura, porque hoje a nossa obra ainda é uma manufatura. A gente não tem sistemas de industrialização ainda para conseguir fazer com que esse fluxo seja uma coisa um pouco menos truncado a cada serviço que é executado na obra. Então, essas 3 horas de atendimento à obra são do nosso escopo e a gente tem que fazer isso. Depois nós temos 2 horas que a gente passa apagando incêndios de assuntos aleatórios que todos acreditam ser da área de projetos. Não sei se vocês todos concordam comigo, mas eu sempre passei muito por isso. Sempre eu recebia pessoas de outros departamentos que vinham com uma dúvida, né, da empresa que não tinha nada a ver com o projeto. E eu não sei por que eles acham que... Por quê? Porque a gente é legal, porque a gente para e dá atenção, porque a gente se propõe a ajudar, ou se a gente não sabe, a gente propõe a buscar a resposta, tá? Então, a gente precisa... É uma natureza.
já trabalhei em várias empresas e tenho muitos amigos que são do mercado, e isso é um negócio que não tem jeito. A gente fala, área de projetos acumula a função de assuntos aleatórios. Aí a gente tem 3 horas no desenvolvimento dos projetos, que é a nossa função maior, né? Que é o que a gente deveria estar realmente fazendo, é olhando esses projetos, é gerindo esses projetos e essas equipes. Já é pouco, né? 3 horas, a gente está falando de 1/3 do total das 9 horas. E aí sobrou 1 horinha para a gente organizar o departamento e o desenvolvimento do projeto. 1 horinha, se a gente pensar praticamente, vamos dizer assim, ó, 6 horas parei de trabalhar, das 6 às 7 eu vou montar um checklist. Alguém consegue montar um checklist numa hora que você já está com a cabeça cheia, que você já viveu aquelas 8 horas e que você vai ter que... Não, você não consegue. Ah, eu vou fazer na minha primeira hora. Não vai, porque tem um chefe que liga e tem o telefone que toca. Entendeu? Então, isso é muito difícil. Se isso fosse verdade, ainda seria, eu acho que a gente estaria mais ou menos, a nossa situação não estaria... O que acontece, na realidade, eu acho que a gente passa 5 horas no atendimento à obra que ia cair, porque tem aquelas três que são pertinentes, eu acho, de dúvidas que a gente tem, e 3 horas não é que a gente fica no telefone com o engenheiro. 3 horas, ele liga, a gente abre o projeto, não, realmente ele tem razão. Aí você, olha, eu vou verificar, aí você verifica, e realmente tem um problema, e você tem que falar com o projetista vai olhar e te retorna. Então, nisso é que está comendo tudo isso. Mas a gente tem uma parcela, quando eu falo de 5 horas, a gente está falando de 2 horas, de perguntas, de demandas que vêm da obra que absolutamente não tem nada a ver com a gente, entendeu? Mas eu duvido que alguém tenha conseguido um dia falar, não é comigo isso, você liga para outra pessoa, entendeu? Liga para o pessoal do produto, liga para quem você quiser, liga para o protegido. Não, a gente acaba indo atrás. Então, isso acaba virando a maior parte do nosso tempo no dia a dia, tá? Aí a gente passa mais 2 horas apagando aqueles incêndios de assuntos aleatórios, que todos acreditam ser da nossa área, né? Isso é muito difícil a gente se livrar. E sobrou já 2 horas só para o desenvolvimento dos projetos, que eram 3, já viraram 2, a nossa função máxima, tá? Que é focar no desenvolvimento dos projetos. A gente já perdeu aí 30%, 33% do tempo que a gente tinha para isso, que para mim já era pouco, tá? Então, eu acho que hoje, qualquer pessoa que trabalha com um projeto e que está linkado à obra, a realidade em tempo é essa. Aí, a grande pergunta, bom, isso não está ruim, né? E é possível a gente mudar o ritmo do dia a dia? Mudar o ritmo do dia a dia, eu posso falar para vocês que não tem como mudar. Durante muitos anos, eu ainda achei que a gente poderia mudar, que a questão do atendimento à obra, a gente não devia ser, as pessoas que desenvolvem projetos, elas não deviam estar no atendimento à obra. Eu já criei N direções para tentar mudar essa planilhinha de horas do dia, entendeu? E realmente eu não consegui, porque o ritmo, ele engole a gente, o ritmo da construção, do desenvolvimento de projeto, ele envolve a gente, porque as pessoas, primeiro, as empresas sempre acham que a equipe de projeto está bem dimensionada, mas ela nunca está bem dimensionada, porque eles sempre contam o número de projetos que você está desenvolvendo. Só que mas você está desenvolvendo só 3 projetos. Bom, mas eu tenho 10 obras em andamento, e se você olhar lá, essas obras são as que geram uma demanda muito grande, né? Como a gente não tem como mudar esse ritmo, o que a gente tem que fazer? Eu, depois de quase 30 anos de experiência e de algumas coisas que eu tentei fazer e algumas poucas eu consegui fazer, e quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa das empresas que eu trabalhei, ela era muito focada em processos, e eu vi que realmente aquilo dava certo, foi onde eu consegui ter certeza do que eu sempre falei, e consegui caminhar mais ainda, né? Porque como ela já tinha essa base, então eu consegui, como gerente, trabalhar mais nos processos
não ter que ficar no dia a dia dos projetos e trabalhar mais nos processos. Então, eu cheguei à conclusão que a gente tem duas coisas macro, que depois a gente vai destrinchar, que a gente tem que fazer para poder melhorar a eficiência das nossas áreas de projeto. Um é o treinamento das pessoas envolvidas com o processo, tá? Para quê? Para que as demandas desnecessárias não cheguem até a área. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa chega para a área de projetos porque as pessoas dentro da própria empresa não entendem exatamente o que a gente faz. Então, informá-las disso é um ganho espantoso. Vocês não têm ideia de como a coisa facilitou a minha vida quando, por exemplo, eu, numa das empresas que eu trabalhei, eu comecei a convidar alguns gerentes de outras áreas para participar de uma reunião de projeto. E eles saíam assim, nossa, mas eu não tinha ideia de que era isso, porque eles realmente, a pessoa não tem, ela não é do nosso meio, ela não tem ideia do que a gente faz, né? Uma pessoa da área comercial, uma pessoa de atendimento ao cliente, ela não tem ideia do que a gente faz. E a outra é aumentar o desempenho da equipe, tá? O desempenho da equipe, a melhoria do desempenho da equipe e o conhecimento de quem afeta esta equipe vai fazer com que a gente melhore a nossa eficiência. Então, vamos falar um pouco agora do treinamento dos envolvidos. Quando eu falo isso, é porque todo tempo investido em treinamento é tempo ganho no dia a dia de trabalho. Portanto, montar e ministrar treinamentos nos demais departamentos da empresa para que conheçam o trabalho da área de projeto vai minimizar, e muito, as demandas não pertinentes que a área acaba atendendo. Então, o que eu digo? É uma coisa que não custa dinheiro, custa só um tempo, e vai ter um ganho para melhorar, tirar demandas desnecessárias da área de projeto. Convidem, façam pequenos workshops de 2, 3 horas para mostrar para as outras áreas da empresa qual é o trabalho. Ah, o coordenador de projeto ele faz o quê? Olha, quando compra o terreno, ele vai junto para ver e olha o levantamento. Para que todo mundo entenda o que você faz. Porque aí, não, mas o trabalho deles não é esse. Então, não vai vir uma demanda descabida e desnecessária. Tá? As demandas vão acabar por conta disso? Não vão acabar. Tá? Também não vão acabar. Não vamos ter ilusão que vão acabar. Por quê? E aí tem uma explicação que eu acho que é macro. Porque a natureza do gerente de projeto de construção civil, projeto de construção, é lidar com os assuntos de forma ampla. Tá? Geralmente, o gerente de projeto ele é um arquiteto ou um engenheiro. O arquiteto, até mais, no próprio escopo dele, da formação, ele tem que ter uma visão abrangente, ele tem que ter uma visão globalizada, ele não pode trabalhar de forma localizada. Então, ele já é treinado para isso na própria faculdade, né? E uma outra questão, gerente, o que implica? Talvez as pessoas não saibam muito isso, mas qual é a função de um gerente? Gerenciar, gente, é a arte de resolver problema. Então, tem problema? Leva para o gerente. O problema eu não sei exatamente qual é o assunto dele, qual é o tema dele, leva para o gerente de projeto, porque o pessoal lá sabe de tudo. E eles são legais e eles vão ajudar a gente. Né? Então, isso não vai diminuir. As pessoas saberem o que você faz vai minimizar muito essas perguntas que vêm do nada, tipo, porque você é do departamento de projeto e você é arquiteto, vem alguém da manutenção do prédio, que é a sede da empresa, perguntar onde ele deve colocar os vasos. E aí você não tem nada a ver com aquilo, mas ele vem perguntar para você. E pior é que a gente vai lá e ajuda ele a pôr os vasos, né? É aquela coisa. Mas, até porque a gente curte fazer essas coisas, né? Então, mas a pessoa sabendo, ele já vai falar, não, ele não tem nada a ver com a decoração aqui da sede da empresa, ele cuida dos projetos dos produtos que a empresa está vendendo, né? Isso é um exemplo bem primário, assim, né? Porque é para a gente entender isso, mas vai minimizar muito, tá? E falando da profissionalização da área, tá?
a gente precisa profissionalizar a área de projetos através da implantação das melhores práticas do gerenciamento para obter melhores resultados. O que eu percebi durante toda a minha vida profissional? A área de projetos, ela nunca é muito profissionalizada. Ela é sempre muito mais próxima daquela manufatura da obra, tá? Eu acho que por conta do cliente interno dela, que é a engenharia que vai executar, e ela não tem muito aquela questão da racionalização levada até as últimas consequências. E quando eu falo de racionalização, eu estou falando do PDCA, tá? Que eu acho que é uma coisa que simplérrima, que a gente devia usar. Eu tento aplicar, às vezes, para a própria vida, porque eu me achava sou muito confusa, desorganizada, assim, nos meus pensamentos, há uns anos atrás, e eu resolvi, e eu melhorei muito, eu ganhei muito tempo quando eu resolvi usar um pouco essa coisa do PDCA, que é o planejamento, execução, verificação e ação. Planejar o que você quer fazer, executar da forma que você planejou, verificar qual foi o resultado, o que foi bom, retroalimentação como melhores práticas para o próximo planejamento, e o que deu errado merece uma ação tem que ter uma ação de melhoria, tá? Para que seja corrigido, uma ação corretiva, para que seja, quando for no novo planejamento, no replanejamento, isso seja corrigido, né? A gente não tem hoje muito, dentro das áreas de projeto da construção civil, especializações dentro de PDCA e muito menos do PMI, né? Eu não vou nem chegar na questão do PMI, que eu acho que é onde a gente teria que estar realmente inserido. Enquanto a gente tem outras áreas de outros profissionais que estão muito em áreas de gerência, baseando-se no PMI, eu acho que a área da construção ainda está um pouco distante, tá? E eu acho que esse é um caminho ainda muito longo a percorrer e eu não quis nem citar aqui, então eu estou falando isso muito do PDCA, tá? Em relação à profissionalização da área também, para a melhoria de desempenho, a gente tem que fazer 3 investimentos básicos, e não são investimentos muito complicados, tá? Muita coisa é questão de gestão, é a maneira como você encara a situação e como você leva essa situação para adiante, esse processo adiante. Uma é equipe, que a gente tem que investir na equipe, a segunda é investir em escopo, e a terceira é investir em processos, tá? Então, vamos falar um pouco de equipe. O que é a equipe de projeto? Ah, sou eu, o coordenador, os meus arquitetos, meu estagiário. Não, a equipe, o que é um stakeholder? Aí eu volto lá para o PMI, tá? O que é um stakeholder? O stakeholder é qualquer pessoa ou organização que tenha interesse ou seja afetada pelo projeto. Então, dessa forma, a equipe é composta por todos os departamentos da empresa, porque a gente interage com todos eles, hoje eu tenho certeza que a gente interage com todos eles, os projetistas, que são a mão, né, é a mão atuante, e os terceirizados. Né? Terceirizados são o quê? E o terceirizado ele não pode ser desconsiderado. Ah, eu tenho um consultor de Castilho, mas ele só entra para fazer uma validação final do projeto, no final do projeto executivo. E por isso ele acaba não sendo, às vezes, muito bem contado como um membro da equipe de projeto, mas ele é. E todo mundo tem que saber que em determinado momento ele vai entrar no processo e que ele vai interferir no processo. Né? A hora que ele vai entrar e o que ele vai olhar, o que ele vai validar naquele momento em que ele entrar. Então, a nossa equipe é uma coisa bastante abrangente, a gente não pode esquecer de ninguém. Um exemplo agora interno dessa questão do stakeholder. Você pega a pessoa responsável pelo atendimento ao cliente, tá? Ela é um membro da sua equipe de projeto, porque ela vai atender a demanda do cliente quando ele vier reclamar da torneira que você especificou. Então, ouvir a pessoa do atendimento ao cliente é muito importante. Ele é um cliente interno seu. Está lá longe, lá na frente, quando a gente entregar a obra, mas ele é um cliente interno. Tá?
O outro investimento estratégico que eu acho que tem que ter na equipe, que eu sempre senti essa falta, tá? É conhecer o seu negócio. Eu acho que as áreas de projeto, o nosso ritmo é tão alucinante que a gente acaba ficando muito tempo voltados para a gente mesmo, para resolver os nossos próprios problemas, e acaba não olhando para o nosso negócio como um todo, tá? Então, conhecer a interface com cada departamento da empresa, definir claramente o escopo para atendimento às demandas de cada área no prazo e etapa necessários, assim como saber o seu papel dentro do desenvolvimento do projeto, junto aos projetistas e demais parceiros. Então, o que a gente precisa saber? O que eu vendo? Todos nós, dentro de uma empresa, vendemos alguma coisa. Nós vamos entregar um produto. Todos nós, cada funcionário da empresa tem o mesmo objetivo fim. E cada um vai ter a sua interferência no seu momento. E é muito importante que a gente entenda como isso acontece, onde cada um interfere, que produto é esse que a gente vende, quanto ele custa para a gente fazer e por quanto a gente vende. Então, isso é muito importante, é conhecer o produto que você está colocando no mercado, seja a loja que você vai construir, que é uma loja que vai abrir e vender qualquer tipo de material para um consumidor direto, ou pode ser o apartamento da pessoa que ela vai morar, ou pode ser um shopping center, a gente vai ter N usuários ali dentro, então a gente tem que conhecer o nosso negócio, o que a gente está vendendo. Tá? Outro ponto de investimento estratégico para melhorar essa eficiência é o treinamento da equipe. Tá? E aí a gente já mistura um pouco com a questão do escopo, porque a gente, quando aumenta o conhecimento, a gente aumenta a quantidade de respostas e essas se tornam mais fáceis. Ou seja, quanto mais você souber, aí vamos falar do nosso assunto. Quanto mais a gente souber sobre gestão, coordenação de projetos, quais são as nossas funções, quais são as nossas atribuições, mais fácil vai ser de a gente, quando vier uma pergunta, a gente dizer, olha, isso não é comigo, isso é com o fulano de tal. Ou, não, isso é e é assim. Né? Então, é um tempo que a gente, primeiro, não tem que pensar de quem é a responsabilidade da resposta, e outra, não ter que correr atrás da resposta. Né? E por quê? E o principal conhecimento dentro disso é saber quais são as nossas próprias atribuições. Entendeu? Antes de saber as dos demais, você tem que saber o que é sua atribuição. Tá? Se você tiver essa consciência, eu tenho certeza, eu garanto para vocês, que 30% da demanda vinda de outras áreas, ela pode ser respondida com não faz parte do meu escopo. Tá? Essa é a história eu tenho uma historinha boa para ilustrar isso, que eu estava há muito tempo atrás fazendo uma entrega de obra, e o gerente daquela obra, ele gostava que a gente subisse até a cobertura e viesse descendo para olhar, né, todos os andares, era um procedimento bem legal. E um desses andares que a gente passou, a gente entrava num apartamento aleatoriamente, e a gente entrou no apartamento e estava sentado na sala, na entrada, numa lata de tinta, estava sentado um rapaz, um trabalhador da obra, com uma luminária na mão. Aí ele perguntou, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu vou instalar a luminária. A gente olhou para cima e não tinha nada, né? Eu disse, mas por que você está esperando o quê? Ah, eu estou esperando alguém para vir cortar o gesso. Aí o gerente da obra virou para ele e disse, mas por que você não corta o gesso? Ele virou para a nossa cara e disse, porque eu sou eletricista. Né? Então, ele sabia que ele era eletricista. Ele foi mandado embora, gente. Depois eles salvaram, só para finalizar a história, porque ele não podia ter feito aquilo. Mas é ter consciência do que a gente... Olha, eu sou arquiteto, eu sou coordenador de projeto. Eu não sou tapa-buraco, eu não sou topógrafo, eu não sou nada disso, entendeu? Então, é saber exatamente quais são as nossas atribuições. E eu tenho certeza que isso diminui muito. A gente tem um probleminha aqui, tá? Que é o falar o não. Mas isso eu acho que é um trabalho mais pessoal de cada um para conseguir fazer isso.
Aí, como eu disse, isso se mistura à questão do conhecimento do escopo. Você sabe as suas atribuições. Se você souber as suas atribuições e o seu escopo, o que você tem que fazer, e o escopo de cada pessoa ou cada grande área envolvida dentro do processo de projeto, isso vai melhorar muito. Porque a área de projeto ela tem interface com todas as áreas do ciclo de um empreendimento. É necessário que dentro de cada empresa, da forma de trabalho de cada um, isso seja entendido. Tenham responsáveis e, a partir daí, sejam listadas quais as atribuições são da área de projetos. Na maioria das vezes, não haverá essa definição. E, por isso, as demandas que surgem no momento errado impactam no trabalho da equipe de projetos. Então, é necessário combinar com o inimigo. O que é combinar com o inimigo? As áreas que a gente tem interfaces diretas, geralmente, que é a área de produto que está na frente, a incorporação, tá? Que é o cliente interno que está antes da gente. E a engenharia, a obra, que é o cliente interno, a gente tem que combinar muito bem com eles o que é de cada um. Eu vou até aqui e você assume daqui, tá? Se a gente não tiver processos definidos para isso, a gente tem que combinar realmente com o inimigo. Olha, senta aqui. Então, para esse projeto, o que você vai me entregar enquanto produto? O que eu vou ter para começar a trabalhar no meu projeto? E a parte de gestão de pessoas, quando a gente fala de equipe, é a escolha da equipe externa. Isso é uma coisa que eu também veio da minha experiência, porque não é assim, eu monto uma equipe de projeto, contrata aí as pessoas. Não é assim. Eu acho que a gente tem que olhar, bom, que obra que eu vou fazer? O que é isso que a gente vai projetar e que a gente vai construir? Analisar as características do projeto e das necessidades que o mesmo terá em todo o seu ciclo, incluindo a obra, porque essas pessoas, a equipe externa, os projetistas, eles vão interferir até o final da obra, a gente não pode esquecer disso, tá? Porque, ou seja, não adianta a gente contratar o maior calculista de estrutura do mundo para fazer o nosso mega shopping, se ele for de Berlim, e ele não atender a obra quando o muro do vizinho ameaçar cair dentro do vosso terreno. Porque eu estou fazendo uma mega obra com um mega arquiteto, com um mega calculista, só que do lado tem uma favela. E a hora que eu mexi no terreno, aquilo tudo desbarrancou. Então, isso não vai resolver. Como também não será saudável montar uma equipe com pouca sinergia, onde muitas vezes algumas pessoas são sistematicamente combatidas. O problema de relacionamento dentro de uma equipe de projeto é muito complicado de administrar e atrasa muito o processo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que evitar a todo custo, entendeu? Então, como gerir a equipe? Esse é o grande desafio que a gente tem, enquanto coordenador de projeto, dentro de uma empresa de construção. Porque a gestão é que vai tirar o melhor ou o pior da equipe de projetos. Porque você pode ter um projetista que seja difícil, combativo, mas ele é a pessoa que você precisa naquele projeto, porque por análise que você fez e você chegou a essa conclusão. E é você que vai fazer com que ele dê, naquele momento, naquele projeto, o melhor dele. E vai conseguir neutralizar essa parte negativa que talvez ele tenha de ser cri-cri, de ser combativo e coisas desse jeito. A outra questão é a comunicação. A gente precisa promover a comunicação entre a equipe, facilitando e incentivando essa comunicação nas reuniões de projeto, de forma que o coordenador não seja visto como um interlocutor absoluto entre os envolvidos no projeto. Afinal de contas, o projetista é o responsável pelo seu projeto. Então, a figura do coordenador, ela acabou nos últimos tempos virando como um tradutor intérprete, entendeu? O projetista, ele liga para o coordenador para falar, aqui deu um problema e eu preciso que a estrutura mexa nessa viga. Aí você liga para o cara da estrutura, olha, aqui eu tenho um problema. A gente tem que voltar para o que era um pouco o projeto na sua essência, onde o projeto ele tinha uma sinergia e ele tem uma vida própria e ele caminha sozinho. As pessoas têm que se falar, né? A outra questão é gerenciamento de conflitos, tá? Ao perceber um conflito, eu já passei pelas duas situações e eu tenho certeza também de que a gente tem que interferir imediatamente quando a gente tem um conflito dentro da equipe.
seja com a dissolução do conflito, chama as duas partes, resolve, conversa, ou a gente remaneja um dos membros da equipe. Eu já tive muito problema onde eu tive que solicitar ao projetista que mudasse o interlocutor do projeto dentro do escritório, porque ele estava criando problemas com um outro projetista, até com uma pessoa interna, e isso acaba sendo um fator que diminui essa fluência do projeto e, com isso, a gente tira eficiência do mesmo. Gestão de pessoas, para finalizar essa questão, eu falo da importância da escolha. Eu sou uma grande defensora hoje de uns anos para cá, de que o arquiteto, ele é o dono do projeto. A gente, quanto incorporador, passou a se acostumar a ser, a gente é o dono do projeto, o arquiteto faz o que a gente quer. Mas eu tive experiências em contrário, onde eu tinha um bom arquiteto, e esse arquiteto era o dono do projeto, e nada era feito sem ele olhar, e nada era feito sem ele compatibilizar, e os resultados foram muito positivos, muito. Então, eu fiz uma análise de tudo que eu já passei, conversando, inclusive, com coordenadores terceirizados, amigos da AGESC, que a gente conversa muito sobre isso, e eu tenho certeza que a escolha desse arquiteto é muito importante, porque você precisa ancorar sua confiança nele, pois a arquitetura é a que carrega o projeto. E se você tiver uma arquitetura boa, você tem 70% de chance de tudo dar certo. E se você tiver uma ruim, você tem 70% de chance de tudo dar errado. E esses 70% de chance de tudo dar errado, eu vivi isso, e é muito complicado. O custo disso é muito alto. Tá? Falando agora um pouco de escopo, tá? Para cada etapa existe um escopo a ser atendido, um prazo, dados de entrada e um cliente interno a ser atendido. E todas essas interfaces e relações precisam ser compreendidas por todos da equipe e extra-equipe e formatados num processo de repetição e melhoria contínua, tá? É muito difícil a gente chegar numa área de projetos e falar assim, bom, a gente está em que fase? Nós estamos em pré-executivo. Qual é o escopo do projetista de instalação? É muito difícil você ter uma empresa que vai conseguir te apresentar isso. Então, se o próprio cliente que está demandando aquela etapa dentro dos parâmetros dele, cada empresa tem um ciclo, como é que o projetista vai saber o que ele tem que entregar? Então, escopo é uma coisa que não tem nem como contratar, eu acho. Acho que a gente não tem nem como contratar se a gente não tiver isso muito bem definido, tá? E os escopos, eles são definidos a partir das necessidades do projeto juntamente com o cronograma, porque ele só será factível se os prazos mínimos necessários para as atividades que compõem este escopo forem adequados. Então, eu tenho um escopo padrão. Espera aí, você tem um escopo padrão, aí tem um cronograma padrão. Não dá. Não dá. Um vai ter que se adequar, ou alguma coisa você vai ter que se adequar. Aí você vai ver qual é a sua prioridade. É fechamento de escopo, é cumprimento de escopo, ou é prazo, ou é data. Então, isso tem que ser feito paralelamente, sempre junto um do outro, tá? E aí, eu vou falar um pouco de processos, que é o que, para que a gente consiga implantar escopo, ter cronograma, ter essa gestão, a gente precisa ter processos dentro da nossa área. Então, o que é processo? Eu sempre pego definição de dicionário para começar a história, porque eu acho que elucida um pouco mais. Processo é ter método, é ter sistema, é a maneira de fazer uma coisa. Ou seja, quanto mais organizado e mais controle houver, mais eficiente. Então, o que acontece na maioria das vezes? A gente tem processos. A gente faz as coisas e o fazer gera um processo. Só que a gente não consegue formatar isso, tá? Então, eu coloquei aqui 7 itens que eu acho que são práticas para a melhoria do processo de gerenciamento. O primeiro são as rotinas. As rotinas é o nosso dia a dia. É tornar oficiais as rotinas que a gente tem para que, na falta de quem cumpre aquela rotina, alguém possa pegá-la e executá-la da mesma forma e nenhuma desgraça acontecer. A segunda são procedimentos. A terceira, controle e verificação, que são os nossos famosos checklists. A quarta, diretrizes de projeto. A quinta, a utilização de ferramentas. 6, metas. E 7, implantação do programa de qualidade, que eu acho que é onde a gente combina um pouco isso. Então, vou passar agora
falar um pouco rapidamente de cada uma. O que são rotinas? Só para ficar um pouco claro na cabeça a diferença entre uma coisa e outra. Rotina é estabelecer o já efetivado ou necessário na prática. Tá? Então, assim, são coisas que a gente faz, mas que a gente não formalizou. Todas as rotinas precisam ser descritas e conhecidas por todos do departamento, até porque as pessoas tiram férias e os processos precisam continuar acontecendo. Eu coloquei um exemplo aí, que é, eu costumo atualizar os cronogramas quinzenalmente. Você tem uma rotina onde está escrito de quando em quando os cronogramas são atualizados e como? É isso que é uma rotina. Tá? Processos, procedimentos. O que são procedimentos? Procedimento é qualquer documento que mostre detalhadamente como algo deve acontecer. Por exemplo, como o projeto deve ser passado de um departamento para outro, como deve ser contratado um determinado serviço. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui, que é de procedimento de contratação de execução do levantamento plano altimétrico. Então, eu peguei esse exemplo porque dá muito problema, geralmente, porque quem contrata o primeiro levantamento é o pessoal de compra de terreno da área comercial e ele não está atento para que nesse levantamento tenha as informações que nós vamos precisar na hora do desenvolvimento do projeto. Então, se a gente criar um procedimento, olha, tudo que eu preciso no levantamento é isso, aqui eu só estou colocando uma parte, e você, olha, compra de terreno, você comercial, você vai até o item E, no seu levantamento você tem que contratar até o item E. Depois, quando eu pegar, eu contrato a complementação, mas sem até esse tal item, eu não consigo. Então, isso é um procedimento de contratação. Tá? Documentos de controle, listas de verificação e checklist. São todos os documentos que organizam e documentam o atendimento de itens em uma análise, tá? Ele é um documento simples. Verificação e checklist, ele é isso. Ele verifica se uma coisa foi feita e ele deixa isso registrado. E isso eu olhei que isso foi feito e foi e nesse dia. Ponto. Ele não entra em mérito técnico. Ele é só uma verificação. Tá? Eu pus um exemplo aqui, tá? Que é uma lista de verificação e checklist de projeto, é uma lista básica, né, de análise de gráfica, de desenho, né? Então, tá aqui para vocês, vai estar disponibilizado, vocês podem olhar. E diretrizes. Diretrizes, o que são diretrizes? É tudo que a gente deve considerar no projeto. Tudo que a gente tem que considerar e de que forma a gente tem que considerar no projeto para que ela seja executada. Aí a gente tem um sem número de diretrizes executivas, sustentabilidade, eu pus uns exemplos aqui, diretrizes de acabamento, diretrizes de desenho. Então, quanto mais diretrizes você tiver, menos dúvidas o projetista vai ter na hora de elaborar o projeto. Ferramentas. São utensílios de softwares e sites especializados em gerenciamento de projetos. Esses sites podem armazenar, gerar listas métricas, gerenciar checklists, inclusive gerenciar o atendimento de obra, né? A gente está aqui dentro do próprio Constru Manager, que faz isso, né? Que é uma ferramenta que faz isso, e eu acho que hoje não existe vida sem a gente ter esse tipo de sistema, né? E a gente tem que lançar a mão disso, porque isso garante que a gente tenha histórico e isso garante que a gente tenha controle, tá? Metas. Uma das coisas mais importantes, não é muito bom falar essa palavra agora, mas infelizmente essa é a grande realidade. Nós temos que ter metas, nós temos que definir metas dentro da área. Definir e monitorar as próprias metas é a melhor forma de aumentar a eficiência de qualquer processo. A meta atingida vira excelência de projeto, tá? E isso gera uma melhoria, o processo de melhoria contínua. O processo de melhoria contínua está sempre vinculado à meta atingida. Então, a gente tem que se colocar metas, sim, e ser uma condição assim, inegável em todos os momentos do projeto a gente atingir essas metas. Então, como conclusão, tudo que a gente falou, os exemplos eu acabei não me detendo muito, a gente tem que se basear em 6 pilares para a gente conseguir melhorar essa eficiência de gestão. É conhecer a sua empresa, tá? Conhecer o seu negócio, saber o que você faz, o que você vende, como que aquilo chega no cliente final. Conhecer o seu escopo, que é exatamente o que você tem que fazer, tá? Qual é o nosso papel dentro desse processo todo. Criar procedimentos e metas, porque tudo que está
onde existe uma receita, onde tem que ser, como tem que ser feito, vai ser feito melhor, porque aquilo, pela repetição, você gera um processo de melhoria contínua. Investir na gestão de equipe, porque isso é muito importante, e não se esqueçam que a equipe que eu falo é aquela equipe macro de todos os stakeholders envolvidos. Contratar um bom arquiteto, isso é uma coisa muito pessoal minha, mas que eu não vivi nenhum exemplo em contrário de quando eu tive um bom arquiteto, eu tive um bom resultado, e quando eu tive um mau arquiteto, eu tive um resultado ruim. E a profissionalização dessa equipe, que eu acho que ela tem que estar mais próxima da racionalização de um processo do que da manufatura, que é uma obra. Espero que vocês tenham gostado e estou disponível para as dúvidas. Oi, estão me ouvindo? Bom, Irina, foi ótima a sua palestra, estão todos elogiando bastante, enviando uma série de perguntas. Nós vamos iniciar as perguntas aqui ao palestrante, mas antes disso, nós vamos pedir que todos que estão participando da palestra respondam a uma enquete que será disponibilizada agora. Tá? Enquanto isso, nós estamos separando aqui as perguntas para iniciar com a Irina. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas que chegaram aqui. Infelizmente, não vai dar para responder a todas as perguntas enviadas, mas depois nós vamos encaminhar com o maior cuidado com a Irina, tá? Para que ela possa responder depois por e-mail, enfim, fazer o contato com você. E aí eu vou iniciar, então, as perguntas a ela vai respondendo, e se tiver alguma outra aí que chegue, que dê tempo de responder, a gente ainda vai fazer hoje, tá ok? Bom, Irina, a primeira pergunta é a pergunta do Adriano Moraes. Na sua opinião, qual a principal razão que impede o uso abrangente da metodologia PMBOK hoje no Brasil? Oi, Adriano. Eu acho, quando eu comecei a estudar para fazer o PMI, eu acho que primeiro que a gente tem uma linguagem, a linguagem do PMBOK, ela é uma linguagem muito atípica para a gente da área da construção civil. A gente é muito enraizado no foco do processo de projeto da construção civil. O PMI,
ele fala um pouco de uma coisa muito mais abrangente e fica sempre na gestão. E eu acho que para o coordenador de projeto ainda é muito difícil ele ficar só na gestão e não entrar nessa questão muito técnica do nosso dia a dia. E a outra coisa que eu acho muito complicada, eu acho o custo. Eu acho o custo dos cursos muito altos, eu acho o custo de prestar a prova muito alta e você tem que sempre fazer uma atualização. E eu acho que isso precisava ter um pouco mais de incentivo governamental para a gente poder criar isso. Até porque hoje a gente, com esse mundo globalizado, a gente não precisa ter o diploma até reconhecido em outro país, mas se a gente tiver a certificação, a gente já consegue muita coisa. Então, eu acho que são essas coisas. A linguagem dele, mas isso é uma coisa que nós da área temos que superar. O custo, eu acho que ele é ostensivo. O curso é longo e ele é caro, ele é complicado, o exame não é fácil e também ele não é barato, e ele tem que ser revalidado a cada 2 anos. Essa aqui é a minha opinião. Ótimo. Depois nós temos aqui a pergunta do Rodolfo Pires. Qual a sua opinião sobre os projetos tipo Fast Track? Projeto em desenvolvimento simultaneamente à execução da obra. Já participei de 2 projetos nessa modalidade e ambos foram uma tragédia. Eu, não, pessoalmente, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente não é uma coisa impossível, não é uma coisa que... Hoje, no momento, a realidade que a gente vive hoje, eu acho que eu não acredito. Eu acho que quando a gente conseguir evoluir dentro da tecnologia BIM, onde a gente tenha todos os envolvidos, o cara da obra está envolvido desde lá do nascedor do projeto e aquilo já está todo mundo dentro do seu tablet, né? Então a gente está falando um pouco de os Jetsons, né? Indo um pouco lá para frente. Eu vislumbro isso, eu acho que isso é o futuro. Mas hoje, realmente, eu não acredito. Porque a gente vai fazer aquilo que eu tinha falado durante a palestra, a gente vai estar fazendo o processo de racionalização da ideia junto com a manufatura. Aí eu acho que vai ser o caos. Fazendo um de cada vez a gente já não consegue, eu acho que aí realmente vai ser o caos. Você já teve essa experiência. Eu nunca tive. Gostaria até de ouvir um pouco você falar sobre isso, mas eu realmente eu não acredito nisso. Eu acho que a gente precisa de mais tempo para fazer projeto, a gente precisa ter mais cuidado, a gente precisa ter mais investimento na área de projeto. Outra pergunta da Rafaela Kelly Duarte. Qual o prazo médio ou ideal para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto? Olha, Rafaela, isso depende muito, né? Depende muito, porque depende do tamanho do projeto, do volume, é uma análise. No mercado imobiliário, que é onde eu tenho experiência, a gente fala de um ciclo de 12 meses desde a compra do terreno, tá, até o início da obra. Desses 12 meses, a gente tira pelo menos 6, que é a parte toda de negociação, de formatar a incorporação. Então, o que eu tenho visto nos últimos 10 anos é sobrar 6 meses para a gente fazer um projeto. E aí começa um problema, que a gente tem 6 meses para fazer o projeto, tanto seja de uma torre, ou 2 torres iguais, ou 6 torres com 3 tipologias. Então, essa é a minha grande briga. Eu acho que com toda a tecnologia, com toda a interface, com toda a engenharia montante que a gente tem hoje nos processos, a gente precisa analisar projeto a projeto. O Eduardo perguntou como ele consegue integrar todos os projetistas que são os fornecedores dele, e sendo geograficamente eles dispersos. O custo das reuniões presenciais aumentaram bastante, e além disso, há uma perda enorme no deslocamento de pessoas. Eu concordo com você que eu ainda não abro mão de uma boa
presencial. Mas, quando eu trabalhei numa empresa agora no Rio, a última empresa que eu trabalhei antes de fazer consultoria, e a gente conseguiu montar um sistema onde a gente conseguia fazer essas reuniões online e colocar várias pessoas, tá? Dentro disso. Aí não é uma coisa muito simples, porque não é um Skype, a gente não consegue ter várias coisas, é uma coisa que está acessível a todos, mas era um sistema da própria empresa em que a gente conseguia, a gente enviar o link para cada um. E olha, a gente resolveu muita coisa. No começo é complicado, porque as pessoas não estão acostumadas com isso, mas hoje é o futuro, porque a gente está globalizado e a gente pode ter, tem que poder contar com uma equipe que esteja em distância, né? Estejam distantes em questão de quilômetros, mas não distantes em questão de sinergia. E eu acho que isso dá para fazer. É uma questão de ter que ter paciência, porque no começo é difícil. E quando a gente investe naquela comunicação que eu disse entre os próprios projetistas, ou seja, quando a gente faz essa reunião pela web, os projetistas já se falaram, então não fica aquela coisa mega, aquela reunião monstro de horas e horas, que aí realmente ela é muito improdutiva. Mas eu acho que tem que ser. E o que a gente percebeu lá? A gente conseguiu reduzir, não foi muito, tá? Mas a gente conseguiu reduzir 25%, 25 a 30% do número de reuniões do que era presencial, a gente conseguiu fazer pelo menos 30%, a gente conseguiu tirar. E fazer reuniões menores, e que aí a gente percebeu que dava mais certo e mais focadas, com menos pessoas envolvidas, se precisava alguém, pegava o telefone. Eu acho que é uma questão de prática e de investimento um pouco nessa área. Da Josiane Romão, você citou a equipe como sendo responsável pelas soluções apresentadas para melhorar a eficiência diária de projetos. E no caso daquele profissional que faz parte de uma empresa, mas trabalha sozinho no setor projetual, quais são as dicas que essa pessoa consiga ter um melhor desempenho diário? Eu acho que continua sendo essa questão da sinergia. Aí ela vai... Eu, por exemplo, hoje eu trabalho sozinha, né? Eu trabalho sozinha, eu faço consultoria, mas assim, eu tenho contato, às vezes, dependendo da etapa que eu estou fazendo o trabalho com o cliente, eu tenho contato diário com eles por Skype. E eu tenho mais sinergia, às vezes, com essas pessoas hoje do que com pessoas com quem eu trabalhava presencialmente. Por quê? Porque na hora que eu estou falando com eles, a gente está falando só a gente, não é uma coisa externa. A gente está falando do nosso assunto e a gente está desenvolvendo aquilo que a gente está pensando. Então, tem que ter essa coisa de, não, eu vou me contactar, fulano, eu vou te ligar, pegar o telefone, olha, você tem Skype? Eu vou te chamar no Skype, olha, eu vou te chamar no WhatsApp. Vamos falar? É ter a comunicação, mesmo que tenha que ser via web, via telefone, da maneira que for. Eu acho que sempre nessa questão da eficiência vai funcionar em cima da comunicação, para quem trabalha sozinho. Isso é o que eu tenho que fazer comigo. Vejo que muito do tempo que perdemos apagando incêndios em uma obra vem de uma comunicação falha, seja entre a equipe de obra ou a equipe de planejamento ou de projetos. Você acha que o enfoque maior na comunicação e nos meios de comunicação, fazendo com que os stakeholders estejam totalmente alinhados com o projeto, pode reduzir o gasto? Essa pergunta foi do Bernard. Oi, Bernardo. Eu acabei de responder essa pergunta, né, com a pergunta anterior. Eu acredito muito que a gente melhora muito o desempenho a hora que a gente tem um fluxo de informação gerado pela boa comunicação entre todos os envolvidos. Você está coberto de razão, é uma coisa que eu acredito e que eu sempre tento investir. Tá? A gente tem que investir nessa comunicação, a gente tem que estar próximo. Tem que ir na obra, mas a gente tem que estar próximo do engenheiro, entender como aquele cara trabalha, entendeu? Eu acho que isso facilita muito, muito. Ninguém vai me convencer do contrário. O Bruno Tavares Moreira,
perguntou, gostaríamos de saber das exigências que a NBR 15575 traz aos projetistas de empreendimentos residenciais. De que forma deve ser cobrada deles a forma de formalizar? Como é que me chama? Bruno Tavares. Bruno, a norma de desempenho, agora a gente está num momento complicado da norma, porque a gente está fechando o primeiro ciclo, né, da implantação da norma, que agora em julho de 16, a gente está fazendo 36 meses. E o que a gente está vendo no mercado é que a coisa é bastante complicada. Eu acho que se você começa a analisar a norma, o que a norma fala de cara? Que cada um tem que assumir as suas responsabilidades, né? O incorporador, ele tem a responsabilidade master daquilo, porque ele vai vender o produto é dele, né? Ele vai ser responsável por a venda daquilo. E abaixo dele, cada um dentro das suas próprias responsabilidades. Eu tenho visto N tipo de situações. Projetistas que já estão totalmente incorporados, então com isso eles conseguem fornecer um bom lastro para o incorporador, porque o projeto que ele entrega já é um projeto que dentro da disciplina dele aquilo está sendo atendido plenamente, então ele oferece já um lastro grande para o incorporador, e projetista que não está nem aí, entendeu? E continua fazendo as coisas, porque a gente tem um mau hábito aqui no Brasil, que agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir se corrigir isso. Eu acho que a norma de desempenho vem para isso, né? E não tem como a gente obrigar o cara. A partir do momento que ele recolhe uma RT, ele já está dizendo que ele vai atender, que ele faz as coisas todas dentro da norma. Se ele não fizer, ele é passível de uma série de problemas, inclusive de um processo. Mas a gente não chegou muito nisso. Por enquanto, eu acho que o que acontece é a seleção natural, entendeu? Esse cara atende, ele não atende, eu não vou contratar mais. Esse cara atende, então eu quero um cara que atende porque eu preciso de um laço. Mas a gente não pode esquecer, a responsabilidade é do incorporador em relação à norma de desempenho. E o Leonardo Geraldino de Freitas disse, boa tarde, Irina. Gostaríamos de saber se os obstáculos existentes na implementação de processos é um problema só do brasileiro ou da construção civil no geral. Olha, o que eu entendo da minha experiência, do que eu passei pelas empresas que eu trabalhei, eu acho que da construção em civil em geral, um pouco menos da parte de engenharia obra. Porque as obras, geralmente, eles têm os procedimentos operacionais. É muito difícil uma empresa, até as de menor porte, elas têm os seus procedimentos ou ITs de obra, cada empresa chama de um jeito, né? Que é, para cada serviço, como aquilo é feito e como aquilo é desenvolvido. Mas, fora isso, eu acho que é uma coisa geral, um pouco da construção civil. A gente sente um pouco também essa questão de falta de processo, até na área de suprimentos, de fabricantes, que a gente questiona, às vezes, alguma coisa, até por conta de norma de desempenho, até por coisa de sustentabilidade, e o fabricante não sabe responder, entendeu, aquilo. Então, eu acho que é um problema, sim, dentro da área da construção civil, sim. Ótimo, Irina. Novamente, temos assim uma série de perguntas ainda a ser feitas, mas não vai dar para a gente responder todas agora. Eu vou encaminhar para o seu e-mail à medida do possível, se você puder responder a essas pessoas, tá? Eu queria te agradecer muito por essa tarde que passamos aqui com essa palestra. Realmente teve uma ótima repercussão aqui, as pessoas estão elogiando bastante. E aí eu gostaria que você finalizasse e despedisse das pessoas. Queria agradecer, Roberta, obrigada a todos, ao Constru Manager, pelo convite. Eu gosto muito, eu faço às vezes essa palestra presencialmente, e é muito bom porque a gente vê que a gente não está sozinho, né? Que a gente às vezes acha o coordenador de projeto, acha que ele é um louco e que ninguém entende ele. Não, a gente entende, todos nós nos entendemos. Então, eu queria agradecer, vou responder todos os e-mails, podem me encaminhar, talvez demore aí uma semaninha, porque eu sou do Rio e estou aqui em São Paulo, só retorno para o Rio na quarta-feira, mas
e dentro de uma semana eu vou responder a todos os e-mails. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e boa tarde.